Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente recebe a socióloga Julita Lengruber. Oi, Julita, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Alô, ouvintes? Tudo certo com a gente. Bem-vindo ao nosso episódio 115. A Julita é coordenadora do SESEC, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e foi diretora-geral do Departamento do Sistema Penitenciário e também ouvidora de polícia no estado do Rio de Janeiro. Ela é autora dos livros Cemitério dos Vivos, Análise Sociológica de uma Prisão de Mulheres, e Quem Vigia os Vigias, em coautoria com Leonarda Musumeci, e Dona das Chaves, com Anabela Paiva. A Julita é coordenadora do estudo Um Tiro no Pé, Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de Janeiro e São Paulo, que foi lançado em março deste ano pelo SESEC e faz parte do projeto Drogas, Quanto Custa Proibir. Bom, a gente queria começar, Julita, te perguntando qual é o objetivo do projeto. Então, Bianca, terminando aí um pouco a apresentação que vocês fizeram, ou terminando não, complementando a apresentação que vocês fizeram, né? Eu queria só lembrar que eu ando nessa estrada, né, que é a estrada dos estudos ou dos trabalhos na área do sistema de justiça criminal desde meados dos anos 70. Então, certamente, no momento em que a maioria aqui dos nossos ouvintes, talvez, ainda não estivesse nascido, eu já estava aí envolvida com esses temas. Então, a minha primeira aproximação com esse tema foi no meu período de mestrado, em que eu resolvi estudar esse universo, que naquela época era realmente muito, muito desconhecido, que era o universo das prisões. Havia pouquíssimos trabalhos escritos sobre esse tema. Então, eu escolhi o universo da prisão feminina para dedicar atenção e produzir uma primeira reflexão que acabou resultando nesse livro que a Bianca citou, que é Cemitério dos Vivos, né? Uma análise sociológica de uma prisão de mulheres. A verdade é que ao longo de todo esse trabalho, algumas vezes atuando como servidora pública dentro dessas instituições e algumas vezes atuando do lado de fora como pesquisadora, quer dizer, o que eu pude perceber ao longo dessas décadas é de que um tema sempre cruzava o meu caminho, que era o tema da proibição. Em que medida a legislação na área de drogas no Brasil contribuía para tornar o nosso sistema de justiça criminal mais racista, mais focado em punir, em encarcerar um determinado perfil, dentro da sociedade. Então, a verdade é que eu passei muitos anos sem trabalhar com política de drogas propriamente, mas tendo a questão das drogas sempre no meu caminho de uma forma ou de outra, né? Até que, em final já dos anos 90, eu ocupei essa função de ouvidora da polícia e, nesse momento, realmente ficou muito claro para mim o impacto da política de drogas na ação violenta da polícia. Ficou claro que a nossa política de drogas abria muitas brechas para policiais usarem de violência, para o sistema de justiça criminal legitimar mortes provocadas pela polícia e encarcerar, sobretudo pobres, sobretudo negros. Então, há cerca de 10 anos, eu resolvi me dedicar ao estudo da política de drogas no Brasil. Afinal de contas, que estratégia é essa que está sendo posta em ação e que está provocando muita dor, muito sofrimento, como nós sabemos, né? Mas
O que não se discutia até nós começarmos realmente esse projeto, nós começamos a avaliar a possibilidade de chegar a esses cálculos que nós efetivamente conseguimos há uns 4 anos. Né? Começamos a discutir essas possibilidades. Então, quer dizer, que a política de drogas nesse país é um álibi, né, para a polícia usar de violência, nós já sabemos há muito tempo. Que a política de drogas no país legitima o encarceramento de jovens negros pobres, a gente já sabe há muito tempo. Mas então, o que a gente estava querendo colocar como questão para a sociedade era a seguinte: bom, essa política que causa tanta dor, tanto sofrimento, que autoriza a polícia a matar, que autoriza o sistema de justiça criminal a encarcerar, afinal, quanto custa implementar essa legislação? Então, essa pergunta, né, estava lá atrás, no início das nossas reflexões. A gente sabe do custo humano da guerra às drogas, mas a gente sabe quanto efetivamente isso custa aos cofres públicos? Quer dizer, implementar a legislação na área de drogas tem um custo. Então, nós resolvemos olhar primeiramente para o custo do sistema de justiça criminal. Então, nós olhamos para 7 instituições no Rio e em São Paulo. Por que Rio e São Paulo? Porque Rio e São Paulo são mercados consumidores, embora não sejam mercados produtores, são fortes mercados consumidores e são locais onde as políticas de segurança pública se atualizam. Essa militarização das ações policiais cada vez mais armados, cada vez com recursos, como no Rio, né, se usam os caveirões para invadir as favelas. Então, quer dizer, todo esse aparato militarizado que passa a fazer parte do dia a dia da polícia, a gente já estava observando isso há algum tempo. Agora, a gente precisava realmente estimar o impacto dessa política. Então, nós olhamos para o sistema de justiça criminal e especificamente para Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo. Então, essas são as instituições que compõem o que a gente chama de sistema de justiça criminal. Então, nosso primeiro olhar foi para essas instituições, no Rio e em São Paulo, procurando entender quanto custa para implementar a legislação na área de drogas. E, claro, desde o início, nós tínhamos muito presente nas nossas discussões que é óbvio que se você usa recursos do orçamento para implementar determinada política, né, você está deixando de usar recursos do orçamento para outras políticas. Então, a nossa preocupação tinha muita relação com o fato de que a política de drogas está na ponta. Quer dizer, eu queria até lembrar aqui um ativista nessa área, que é o Raul Santiago, aqui do Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. O Raul Santiago diz o seguinte, que a única política pública que chega até a favela é debaixo do cano de um fuzil. Então, sabe, toda essa lógica de guerra às drogas que começa com a polícia com o cano do fuzil virado para a favela, a gente queria discutir quanto custa, quer dizer, o que nós, enquanto sociedade, o quanto dos nossos impostos, dos recursos dos nossos impostos, está sendo direcionado a alimentar essa máquina de moer gente, essa máquina de produzir dor, né? Então, nós olhamos para o sistema de justiça criminal
como aquele conjunto de instituições que vai implementar a legislação na área de drogas e começamos a avaliar como estimar o custo de cada uma dessas instituições. Então, nós fomos para o orçamento, né? Então, nós tínhamos um conjunto de especialistas, um conjunto de consultores que, dentro dessa equipe, havia uma pessoa especialista em orçamento público. Então, essa pessoa começou a examinar, a estudar quanto do orçamento público era destinado a cada uma dessas 7 instituições, no Rio e em São Paulo. Quem entende alguma coisa de orçamento sabe que você pode olhar nos portais da transparência, você pode consultar esses valores. Agora, para que você consiga realmente entender o quanto desse recurso, então você vai lá na rubrica do orçamento, Polícia Militar, orçamento do Estado do Rio ou orçamento do Estado de São Paulo. Então você tem lá Polícia Militar ou Ministério Público. Então quanto é que custa a operação de uma instituição como essa? Então nós fizemos uma primeira análise dos custos gerais de cada uma dessas 7 instituições no Rio e em São Paulo. A partir daí, nós começamos a afunilar. Bom, então, a Polícia Militar custa X por ano aos contribuintes no Rio e em São Paulo. Quanto desses recursos acabam sendo destinados à implementação da lei de drogas? Então, no caso da Polícia Militar, nós trabalhamos com os boletins. No caso da Polícia Civil, com indiciamentos, com, enfim, atividades típicas da Polícia Civil. Da mesma forma, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Quer dizer, nós procuramos partir dos números gerais, de quanto essas instituições custam de maneira geral, e fomos afunilando. Nós colocamos todo esse material à disposição de qualquer interessado, qualquer pesquisador, no site do projeto, que é o www.drogasquantocustaproibir.com.br. Lá a gente disponibiliza todas as bases de dados, quer dizer, todos os dados que nós obtivemos dessas diferentes instituições estão lá para serem acessados, para serem replicados, quer dizer, essa lógica que a gente usou pode ser replicada em outros estados. Então, ali, a gente deixa claro, em detalhe, quer dizer, que indicadores a gente escolheu para medir o trabalho de cada uma dessas instituições. Eu acho que é uma discussão muito técnica, que talvez não vale a pena a gente ocupar aqui o tempo do nosso ouvinte, e a gente pode discutir questões mais gerais, não é? Mas eu quero insistir que nós, enquanto pesquisadores, né, nós ficamos muitíssimo preocupados com a falta de transparência dos dados relativos à implementação da lei de drogas nessas instituições. Quer dizer, não há bancos de dados que nos permitam rapidamente fazer cálculos. Então, nós tivemos realmente uma série de especialistas em diferentes áreas fazendo todo esse estudo, né, a partir desses números mais gerais do orçamento. E, enfim, o site traz tudo isso. Eu queria só insistir que os ouvintes podem buscar essas informações. Sim, a gente vai deixar todos os links na descrição do episódio. O que a gente queria perguntar para você é, afinal, quanto custa proibir, né? Qual foi o montante que vocês chegaram com esse estudo? Pois é, a gente chegou ao valor absurdo de 5 bilhões e 200 milhões de reais que São Paulo e Rio gastam para implementar a legislação na área de drogas. Quer dizer, se a gente considerar que a gente vive num país em que 50% da população não tem acesso a saneamento básico, o déficit de moradia popular nesse país é absurdo. A gente tem problemas
até hoje não superados na área de saúde, na área de educação. Então, nós começamos a fazer cálculos de como, na verdade, a gente poderia usar esses 5 bilhões e 200 milhões de reais. Então, eu acho que hoje, no meio dessa pandemia, dessa crise sanitária brutal que nós estamos vivendo nesse país, né, a gente deve se perguntar todos os dias, a cada dia. Afinal de contas, nós, enquanto contribuintes, né, o valor que vai compor esses orçamentos públicos advém das nossas contribuições, dos nossos impostos pagos. Afinal de contas, a gente precisa saber como esses recursos estão sendo usados, né? E quando a gente olha para esses 5 bilhões e 200 milhões gastos para proibir determinadas drogas, a gente chega à conclusão que esse número é absolutamente absurdo. É bom que se diga que a maior parte desses recursos foram gastos em São Paulo, né? 4,2 bilhões aproximadamente é o valor que São Paulo gastou, mas o Rio de Janeiro, um estado pequeno, gastou 1 bilhão de reais. Quer dizer, nós procuramos fazer vários cálculos, né, e mostrar como esses recursos poderiam ser gastos. Então, por exemplo, nós chegamos ao número, com o valor que nós empregamos para legitimar essa legislação na área de drogas, quer dizer, para implementar, para fazer valer a legislação na área de drogas no país, com esse valor nós poderíamos, por exemplo, comprar 100 milhões de doses de vacinas. Os cálculos são um pouco mais, um pouco menos, se considerar a Coronavac ou a AstraZeneca, que são as vacinas usadas no Brasil, por enquanto. Quer dizer, um país que busca recursos, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: orçamento público, a gente tem que pensar simbolicamente num cobertor. Quer dizer, o orçamento público é como um cobertor. Ele é limitado, né? Então, se a gente puxa o cobertor um pouco para um lado, vai descobrir outro. E é óbvio que nós, enquanto sociedade, quando a gente aceita, né, que o Estado gasta em nosso nome esses recursos volumosos para uma política que realmente, ao longo de décadas, não produziu o resultado que se esperava, então a gente precisa realmente refletir sobre o custo-benefício desses recursos, né? Quer dizer, como esses recursos estão sendo empregados. Afinal de contas, há urgências nesse país, há urgências na área da saúde, há urgências na área da educação, há urgências na área de saneamento básico, né? E é bom, sempre que a gente discute política de drogas, é bom que se lembre que esses tratados todos internacionais que introduziram essa ideia, né, do proibicionismo de determinadas drogas, esses tratados todos tinham como objetivo final proteger a saúde, reduzir o consumo de determinadas drogas que se julgava fossem potencialmente danosas para a saúde. Então, o que a gente vê ao longo dessas décadas é uma política de drogas que, longe de reduzir o consumo, né, isso a gente pode observar. O Brasil não tem pesquisas, né, sobre consumo de drogas regulares, mas a Fiocruz já fez algumas, e há inúmeras pesquisas na Europa, nos Estados Unidos e em outros países que mostram que, ao longo dessas décadas, dessa chamada guerra às drogas, o consumo dessas substâncias não se reduziu. Quer dizer, não houve, ao contrário, há algumas pesquisas nos Estados Unidos que mostram que essas décadas de guerra às drogas acabaram por tornar as drogas mais puras, mais baratas, e o consumo não foi reduzido, né? Quer dizer, nos Estados Unidos você tem levantamentos que demonstram que foram trilhões de dólares gastos ao longo dessas décadas, né, supostamente para proteger a população, proteger a saúde da população, e as drogas,
hoje ilícitas, tornadas ilícitas por uma legislação que os motivos por detrás dessa legislação toda na área de drogas, a gente sabe que são marcadamente racistas, né? Em momentos diferentes da história dessa suposta guerra às drogas, foram diferentes grupos étnicos os alvos dessas políticas proibicionistas, mas sempre marcadas pelo racismo. Julita, eu queria te perguntar, e esses gastos, vocês chegaram a ver aonde é que eles são feitos, para onde é que vai esse dinheiro, e também para a gente entender quais são os setores aí que acabam sendo beneficiados, na verdade, pela proibição, né? Veja só, eu insistiria bastante que as pessoas interessadas consultassem o nosso material, mas se você examinar a tabela em que a gente mostra os gastos para cada uma das instituições, então vamos tomar São Paulo, né, que consome a maior parte desses 5 bilhões e 200 milhões. Então, se você olha aqui os gastos em São Paulo, por exemplo, 1 bilhão 746 milhões são gastos mantendo presos acusados de tráfico. Quer dizer, ou presos provisórios acusados de tráfico, ou presos já cumprindo uma condenação por tráfico. E se a gente olha as pesquisas que existem no Brasil, que examinaram em detalhe o perfil dos presos por tráfico de drogas nesse país, a gente vai ver que são, em geral, primários, foram presos com pouca quantidade de drogas, não estavam armados, a polícia não conseguiu vinculá-los a facções. Então, é esse perfil de presos que praticaram um crime sem violência, pequenos traficantes, muitas vezes, essa garotada envolvida no varejo das drogas pelo Brasil afora, é esse jovem negro pobre que está preso, respondendo por tráfico. Quer dizer, e aí, sabe, você se pergunta, bom, mas e as toneladas de cocaína que são transportadas, e o Brasil é um país que está na rota, né, do tráfico internacional? Então, se você se perguntar, né, afinal de contas, esses grandes traficantes, esses responsáveis por essa quantidade enorme, por essas toneladas de cocaína, de maconha que estão sendo transportadas entre os países, afinal de contas, onde estão essas pessoas? Porque essas pessoas certamente não estão presas. O sistema de justiça criminal está focando no que a polícia produz. A polícia, 90% dos presos acusados de tráfico de drogas no país foram presos em flagrante. Nós temos pouquíssima investigação policial nessa área. Então, o que acontece é realmente um absurdo, porque você tem 90% desses homens e mulheres foram presos em flagrante e mais. Na maior parte das vezes, o policial é a única testemunha do suposto crime. Então, você tem um sistema de justiça criminal que custa ao contribuinte esses recursos absurdos, e o que eles estão produzindo é um encarceramento na área de drogas do varejista, daquele que não usou de violência para praticar seu crime e, basicamente, aquele que foi preso em flagrante. O que quer dizer isso? Há um estudioso que escreveu um livro importante, livro ainda da década de 80, o livro se chama Quem São os Criminosos? O autor é Augusto Thompson. Então, o Thompson dizia o seguinte, que o crime praticado pelo rico é praticado entre 4 paredes. E aí a gente pode discutir corrupção, crime do colarinho branco, enfim. Agora, o crime praticado pelo pobre, em geral, é praticado em alguma área aberta a qual a polícia tem acesso com muita facilidade. Então, o que a gente tem são essas operações policiais, quer dizer,
Em pouquíssimas vezes você tem operações que realmente visam cumprir um mandado de prisão, cumprir algum tipo de ordem judicial. Isso você vê muito pouco nesse país. Quer dizer, basicamente as operações policiais são operações para reprimir o varejo das drogas, mas aquele que acontece na favela, aquele que acontece na periferia. Porque é bom que a gente lembre que consumo de drogas e tráfico de drogas acontece em todas as áreas das grandes cidades. E pelo Brasil todo, pelo interior de qualquer país também, mas vamos pensar no Rio e São Paulo. Vamos pensar em áreas como o Leblon, né, uma área de alta classe média no Rio de Janeiro, e os Jardins em São Paulo. Quer dizer, será que o tráfico não acontece no dia a dia? Será que as pessoas não estão consumindo drogas ilícitas? Óbvio que estão, óbvio que esse tráfico está acontecendo, né? Agora, essas pessoas não estão sendo presas pela polícia. Quer dizer, quando a gente olha a nossa legislação, é muito chocante, porque a lei de drogas tem um artigo que é a porta escancarada para que o racismo se atualize através da ação desses variados atores, né, dentro do sistema de justiça criminal. Então, a legislação diz o seguinte: o que o juiz precisa considerar para distinguir se o acusado é traficante ou usuário, o juiz deve levar em consideração circunstâncias sociais e pessoais do acusado. Ora, quer dizer, não há nada que deixe a porta mais escancarada para que esse judiciário, esse Ministério Público, que no Brasil é marcadamente conservador, é marcadamente branco e é marcadamente racista. Por todas as pesquisas que a gente tem até hoje, a gente pode afirmar. Então, o juiz tem ali uma justificativa para distinguir entre o usuário e o traficante de acordo com as tais condições sociais e pessoais. Então, se o menino é branco, porta uma quantidade bastante razoável de drogas, mora numa área privilegiada do Rio e de São Paulo, a polícia pode até eventualmente parar esse jovem, mas esse jovem não vai acabar no sistema penitenciário, né? Ou no primeiro momento ele vai subornar a polícia, depois ele vai contratar um bom advogado e ele vai acabar escapando de uma prisão. Agora, o jovem pobre, negro, mesmo com uma pequena quantidade de drogas, vai sempre ser considerado um traficante. E isso é o que a gente percebe. Agora, voltando à pergunta do Luiz, quer dizer, como esses valores estão distribuídos, né? Então, a gente olha, por exemplo, para o valor da Polícia Militar. Quer dizer, a Polícia Militar em São Paulo, só para implementar a legislação sobre drogas, a Polícia Militar de São Paulo custou ao contribuinte de São Paulo 651 milhões de reais num único ano. É bom que a gente acentue aqui que a gente está discutindo valores de um único ano, de um ano fiscal, né? E nós começamos a buscar esses valores em 2019, então 2018 era um ano com o qual a gente não queria trabalhar, foi o ano das eleições, foi um ano muito atípico, o Rio de Janeiro teve uma intervenção na área da segurança pública, uma intervenção federal, então nós fomos examinar o ano imediatamente anterior, que era o ano de 2017. Então, todos os nossos dados se referem a um ano, o ano de 2017. Então, neste ano de 2017, implementar a lei de drogas resultou num custo para o contribuinte de São Paulo de 4 bilhões e 200 milhões de reais e para o contribuinte no Rio de Janeiro 1 bilhão. Mas é absolutamente impressionante, quer dizer, quando você começa a perceber o que está por trás desses números, né? Nós, no site que eu já mencionei, e vocês disseram que vão
disponibilizar para os ouvintes de vocês, né? Nesse site, a gente, de novo, né? A gente entra em detalhes de como nós chegamos a esses valores, quais foram os cálculos feitos, né? Quem entende de orçamento sabe que você, quando olha para o orçamento, uma coisa é o orçamento que foi proposto para determinada área, outra coisa é o orçamento que é empenhado, né? Que num primeiro momento o Estado se compromete, né, com aquele gasto e depois você tem o valor que é efetivamente executado. Então, nós trabalhamos com valores executados, com os valores que efetivamente foram gastos com cada uma dessas instituições. E, Julita, já que a ideia, né, é combater a violência, o que poderia ser feito com esse dinheiro todo seria reinvestir na própria segurança pública, por exemplo, com reajuste de salários dos profissionais da área de segurança, né? Veja só, Bianca, eu acho que, sabe, sempre que a gente discute, né, esses valores, né, toda essa discussão sobre valores gastos com uma política ineficaz, uma política que não produz o resultado esperado, que é proteger a saúde, né, que é, enfim, manter as pessoas em segurança, né? Quer dizer, se esses gastos não estão produzindo esse resultado, como é que a gente poderia redirecionar, de que maneira a gente poderia redirecionar esses gastos? É claro que, se fosse nossa escolha, nós faríamos o redirecionamento desses gastos, né, para a área da educação, para a área da saúde, e nesse momento de pandemia, claro, comprar vacinas e tudo isso. Mas nós não vamos mudar essa legislação sobre drogas. A gente sabe que esse vai ser um longo caminho que nós vamos precisar percorrer, né, para que realmente a gente consiga começar a mudar algo em relação a essa política que causa tanta dor e sofrimento. Mas o que a gente deve, nesse momento, Bianca, é se perguntar, então, vamos pensar nos valores gastos pelas polícias. Quer dizer, será que nós não poderíamos apostar numa polícia que, ao invés de tratar esse tema com violência e com truculência, que a polícia usasse de inteligência para realmente proteger a sociedade? E aqui eu gostaria de lembrar o seguinte, Bianca, talvez os ouvintes não saibam, mas a taxa de esclarecimento dos homicídios no Brasil se situa, como média para o país todo, se situa entre 10% e 15%. Ou seja, a quase totalidade dos homicídios no Brasil não são esclarecidas. O homicídio, que é o crime mais grave, que é tirar a vida de alguém, é um crime que, em sua quase totalidade, não é esclarecido. Quer dizer, a impunidade graça nessa área. Então, será que a gente não deveria, por exemplo, usar esses recursos que nós estamos destinando às polícias para implementar uma política que não protege a sociedade, que causa dor, que mata, que encarcera? Será possível que a gente não poderia pensar, por exemplo, em investir na inteligência policial? Eu conheço peritos e durante um tempo, eu fiz uma pesquisa na Delegacia de Homicídios aqui no Rio, e eu conheci peritos que faziam, quer dizer, no jargão policial, faziam o local de um homicídio, isso é, peritos que vão ao local e devem usar algum material, por exemplo, para iluminar, até que se chama luminol, o produto, para ver se realmente há rastro de sangue naquele local, e até para tirar impressões digitais, enfim. Eu conheci peritos que tinham suas próprias maletinhas, porque o Estado não lhes dava condições, não lhes dava material para trabalhar. Quer dizer, a gente tem uma falta de investimento brutal na área de perícia, na área da polícia investigativa. Quer dizer, se a gente investisse mais nessa área, aí realmente nós estaríamos investindo em reduzir a violência nesse país, porque a gente estaria, por exemplo, conseguindo descobrir mais autores de homicídios, né? No entanto,
a gente usa esses recursos de forma estúpida, de forma absolutamente inadequada, ineficaz, produzindo resultados que não contribuem para que a gente viva com maior segurança. Julita, isso me leva a pensar aqui quais seriam os objetivos, os verdadeiros objetivos, né, dessa política de proibição das drogas, né? Se é mesmo reduzir o consumo e o tráfico, ou se o objetivo, na verdade, são esses efeitos colaterais da política, né, que é o encarceramento das minorias, da população pobre e negra, se é o controle dos corpos da população das periferias, se é, além disso, também tornar um mercado ilícito mais lucrativo para quem opera ele. Como é que você pensa aí essa questão dos objetivos? Eu acho, Luiz, que quando a gente discute política de drogas, a gente pode certamente se perguntar, bom, será que a proibição funciona? E funciona para quem? Ou não funciona? É claro que se a gente pensar na proteção da saúde, se a gente pensar no desejo de viver com mais segurança, certamente essa política de drogas não está produzindo esse resultado, né? Agora, é óbvio que essa política de drogas, ela cumpre com o seu papel, que nem sempre é deixado explícito, né? Mas não é muito difícil perceber, que é o papel de manter uma estrutura racista. Há uma estudiosa americana chamada Michelle Alexander, que ela diz o seguinte, que o superencarceramento, a política de drogas nos Estados Unidos, na verdade, é a nova forma de segregar uma parcela da população. Quer dizer, os Estados Unidos, depois da abolição da escravidão, os Estados Unidos viveram anos de uma política segregacionista, né? Que era uma política que se chamava legislação Jim Crow, que segregava os negros. Então, a Michelle Alexander mostra que hoje os Estados Unidos não precisam de legislação Jim Crow. Os Estados Unidos têm o sistema penitenciário para operar esse regime segregacionista, né? Quer dizer, esse regime racista. Nós nunca tivemos Jim Crow, nós nunca tivemos, quer dizer, o Brasil não teve Ku Klux Klan, o Brasil não teve uma política segregacionista aos moldes dos Estados Unidos, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que desde a abolição aconteceu no Brasil e logo em seguida foi introduzida a legislação que punia a vadiagem. Quer dizer, o Brasil, muito hipocritamente, sempre por debaixo dos panos, o Brasil conseguiu fazer valer uma estrutura profundamente racista e marcada por esses anos de escravidão que nós tivemos. Então, se a gente puder trazer essa discussão para o Brasil, é óbvio, até o próprio enunciado da lei de drogas dá essa abertura, é uma brecha para que se produza um resultado que alimenta o racismo estrutural no Brasil, né? Quer dizer, guerra às drogas e racismo estrutural são quase faces da mesma moeda. A guerra às drogas, a brasileira, é um instrumento do racismo. É através da legislação na área de drogas que a gente permite, né? Nós, enquanto sociedade, nós autorizamos que a polícia mate em nosso nome. Isso é que nós não podemos negar mais. Está na hora de nós, enquanto sociedade, admitirmos que nós damos licença para a polícia matar. A polícia mata em nome da sociedade brasileira. A polícia do Brasil é a que mais mata e a que mais morre no mundo. Em média, a polícia no Brasil provoca mais de 6 mil mortes por ano. Só no Rio de Janeiro, a polícia produz mais de 1.000 mortes por ano. Aliás, é bom que se diga que para os Estados Unidos todo, e veja só, os Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, entre os países, se você tomar os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, não há como comparar os níveis de violência policial entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Os Estados Unidos produz um número vergonhoso para uma sociedade
desenvolvida, que é o número de 1.000 pessoas mortas pela polícia por ano. Então, nos Estados Unidos, as polícias matam aproximadamente 1.000 pessoas por ano. Pois bem, apenas a polícia no Rio de Janeiro mata mais de 1.000 pessoas por ano. E, sabe, alguém percebe que a sociedade está envergonhada? Eu, mais de uma vez, na época que eu trabalhava diretamente com o controle externo da polícia, eu fiz palestras em outros países, e quando eu falava dos números, né, me lembro uma vez na Holanda, outra vez na Inglaterra, falando sobre esses números bárbaros de mortes provocadas pela polícia no Brasil. E sempre havia alguém na plateia que me chamava a atenção. Eu falei assim, não, professora, o seu PowerPoint aí deve ter um erro, porque ninguém conseguia conceber que a polícia no Rio de Janeiro, apenas no estado do Rio de Janeiro, produzisse mais de 1.000 mortes por ano. E aí, sempre havia alguém também na plateia que dizia assim, mas e a sociedade? A sociedade não se revolta? E a sociedade não desafia os políticos, aos formuladores das políticas de segurança pública? Eu fiz, não, a sociedade, no fundo, aplaude, porque a polícia está cumprindo um papel sujo, que essa sociedade que é racista, marcadamente racista, embora a gente não queira admitir isso, a gente sempre diz, não, nosso vizinho é racista, porque eu conheço alguém que é racista, mas a gente não admite que o Brasil é um país racista. Aliás, outro dia o Biden falou isso em relação aos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos não é um país racista. Por favor, deixemos a hipocrisia de lado. Os Estados Unidos é racista, o Brasil é racista também. E cada um opera o racismo a seu bel prazer. Essa aqui é a verdade. E aqui, nesse país, o que é absolutamente chocante é que você tem a polícia, né, na ponta, provocando essa quantidade enorme de mortes. Agora, você tem o Ministério Público dizendo amém. Você tem o Judiciário dizendo amém. A Constituição brasileira diz o seguinte, o Ministério Público é responsável pelo controle externo da polícia. Está lá. É dever constitucional do Ministério Público fazer controle externo da polícia. Alguém pode imaginar que se o Ministério Público nesse país realmente exercesse seu dever constitucional, a gente estaria produzindo essa quantidade de mortos pela polícia? É óbvio que não estaria. Então, nós vivemos num país em que a polícia, na ponta, faz o jogo sujo que é esperado pela sociedade, mata mais de 6.000 pessoas por ano, na sua grande maioria pessoas negras, e o sistema de justiça criminal encarcera um determinado grupo da população. Quer dizer, encarcera, sobretudo, pessoas negras e pessoas pobres. Qualquer um que já tenha posto os pés numa prisão sabe qual é a cor do preso no Brasil. Então, quer dizer, quando a gente se pergunta o que está por detrás dessa legislação, o que está por detrás dessa legislação é o desejo, nem sempre manifesto, o desejo de segregar uma parcela da população. E se puder matar, melhor. Então a polícia vai lá, faz esse jogo sujo, o sistema de justiça criminal encarcera, e estamos conversados. E não tem ninguém fazendo controle disso. Bom, tem um trecho da publicação que vocês comentam que, num segundo momento, o projeto abordará também os impactos da guerra às drogas nos territórios onde ela ocorre, né? Mensurando, por exemplo, danos materiais resultantes das incursões policiais nas favelas, interrupção de serviço de educação e saúde, prejuízo no comércio, enfim, perda de renda dos moradores. O que é possível já adiantar desse novo projeto, Julita? Então, Bianca, nós já estamos começando a nos debruçar sobre o impacto da proibição na educação. Esse é o primeiro passo ainda neste ano de 2021. No próximo ano, a gente pretende explorar o tema justamente do impacto da proibição
na saúde e no território. São chocantes as cenas que a gente vê no Rio de Janeiro com frequência, por exemplo, esses veículos, né, que são chamados de caveirões, que são veículos enormes, nem todo mundo no Brasil conhece esse tipo de veículo, né? Parece um grande tanque fechado que transporta policiais para, enfim, uma incursão numa determinada área, né? E a gente tem fotos de caveirões entrando em ruelas, entrando em becos, em determinadas favelas no Rio de Janeiro e destruindo tudo na sua passagem. Amassando carros que as pessoas certamente compraram com dificuldade, destruindo mercadorias que estão na calçada. Então, é vergonhoso o resultado provocado por essas ações no dia a dia. São policiais que dão tiros em carros, em ar-condicionado das pessoas, enfim, destroem muito de eletrodomésticos no caminho, invadem casas, e nada disso é mensurado, né? E a polícia não indeniza ninguém nas favelas e nas periferias quando entra de forma violenta, provocando todos esses danos, né? Então a gente quer conseguir estimar todo esse dano causado, inclusive interrupção do ir e vir, né? As pessoas não conseguem se deslocar indo para o seu trabalho, por exemplo. Isso precisa ser computado. As pessoas perdem dias de trabalho quando há operações policiais. E nós estamos, nesse momento, começando a ver o impacto na educação. Então, o que a gente quer é comparar, quer dizer, qual é o desempenho de crianças, e a gente quer comparar exatamente os mesmos grupos do ponto de vista socioeconômico, mas há áreas que são áreas onde seus moradores são pessoas de baixa renda, mas há algumas áreas onde não há presença violenta da polícia no cotidiano. Áreas que não são conflagradas, como a gente costuma chamar. Então, a gente quer comparar o desempenho de crianças em áreas que sofrem com a presença constante da polícia, com tiroteios, e a gente vê com muita frequência, muito mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo, esses momentos em que a polícia invade a favela, se as crianças estão dentro da sala de aula, se escondem debaixo de carteiras, apavoradas com tiroteio. Então, é óbvio que essas crianças nessas localidades, quer dizer, eu acho óbvio, e eu não sei, nós estamos começando a mapear tudo isso, né? Mas, embora numa aproximação inicial a gente acha que isso é óbvio, mas a gente quer mensurar qual é a distância em termos de desempenho das crianças que moram nessas áreas, que vivem sob operações policiais constantes, e crianças também pobres, crianças que moram em áreas habitadas por pessoas de baixa renda. Então, a gente quer comparar o desempenho dessas crianças aqui e ali, né? A gente sabe que esse desempenho é diferente, é óbvio que é diferente. Agora, a gente quer mensurar, né? Já há algumas pesquisas no Rio de Janeiro que tentam discutir justamente o desempenho de crianças nessas áreas, mas a gente quer dar um passo adiante. A gente quer fazer alguma coisa semelhante ao que a gente fez nessa primeira etapa. A gente quer monetizar. Nós estamos interessados em monetizar esses custos da chamada guerra às drogas, né? A nós não interessa mais dizer que essa é uma política que causa sofrimento, que causa dor e que resulta em mortes e superencarceramento. A gente quer mostrar que, além disso tudo, essa política tem um custo muito alto para a sociedade. Então, nós, enquanto pagadores de impostos, nós estamos interessados realmente em que os governos façam bem esse uso para os recursos. A gente quer desafiar realmente as pessoas a examinarem essas possibilidades. Quer dizer, mesmo dentro desse quadro que a gente vive hoje, a gente tem alternativas? Claro que a gente tem alternativas. A gente já discutiu aqui essas possibilidades, por exemplo, em investir na própria polícia, em investir na saúde, investir em educação,
Mas se a gente olhar para esses outros aspectos, a gente vai talvez se chocar ainda mais. Porque a gente vai ver que se há diferenças significativas no desempenho, por exemplo, de crianças em áreas conflagradas ou não conflagradas, a gente quer monetizar isso. Quer dizer, isso vai ter um impacto mais adiante, quando essa pessoa estiver no mercado de trabalho. Isso é alguma coisa que devia interessar a sociedade como um todo. Quer dizer, essas crianças que hoje estão frequentando aulas num ambiente tenso, num ambiente em que a violência faz parte do dia a dia. Essas crianças têm um desempenho muito aquém do que seria esperado desses alunos, e isso, projetando para o futuro, isso significa o quê? Significa, certamente, uma perda de renda. Uma perda de renda significa que nós, enquanto sociedade, estamos perdendo também. Então, o que a gente está querendo provocar, na verdade, é a reflexão de formadores de opinião, desde moradores do asfalto aos moradores de favela. A gente quer provocar as pessoas chamando atenção para esses custos, né? Então, a gente tem custos que vão do funcionamento do sistema de justiça criminal, como a gente mostrou, né, nessa primeira fase da pesquisa, e a gente quer mostrar outros custos com os quais a sociedade brasileira não deveria conviver. Perfeito, Julita. Bom, Julita, a gente agradece a sua participação aqui no Guilhotina. Obrigada pela entrevista, enfim, pela conversa. Obrigada a vocês pela oportunidade, e a gente se revê em algum momento mais adiante. Sim. Bom, a gente reforça para quem está ouvindo para conferir os dados no site drogas.quantocustaproibir.com.br, e a gente vai deixar o link na descrição do episódio. Valeu, gente. Até a próxima. O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.